Você provavelmente está correndo sérios riscos na sua vida financeira e nem sabia disso. Hoje eu vou te mostrar um pouco mais de quais são esses riscos que assombram a vida financeira da maioria das pessoas e quais formas você tem de se proteger e ter uma vida financeiramente mais segura e estável. E voltando para nossa série de planejamento financeiro, hoje eu vou trazer o terceiro vídeo da série para você, que é sobre segurança e proteção financeira. Para quem não viu os vídeos anteriores, vou deixar o card aqui em algum lugar da tela para vocês acessarem, tá bom? Mas a ideia é que hoje a gente fale dessa segunda etapa, que é muito importante e culturalmente o brasileiro não costuma fazer muito ela, tá? Essa etapa de segurança, voltando para aquela analogia que eu sempre faço da vida financeira com a árvore, a segurança financeira é o tronco. É o que vai fazer com que não seja qualquer imprevisto na sua vida financeira que vai derrubar a árvore inteira e fazer com que você tenha que começar do zero a plantar ela do comecinho. Então aqui a ideia é que vocês tenham claro de que antes de querer colher os frutos dessa árvore, planejar aposentadoria, viajar, comprar carro, casa, fazer tudo isso, a gente precisa ter uma segurança. Senão, se no meio do caminho qualquer coisa acontecer, vai voltar do zero o planejamento financeiro de vocês. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. E já não esquece de se inscrever, deixar um like, um comentário, isso tudo vai me ajudar muito nesse início aqui de YouTube a levar cada vez mais conteúdo e vantagem financeira para o seu dia a dia, tá bom? Bora lá pro vídeo então. E eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta, eu preciso que você responda com muita sinceridade, viu? Você acha que de hoje até o final da sua vida tem chance de acontecer algum imprevisto que vai impactar a sua vida financeira? Pensa aí. A resposta é com certeza sim. Essa é uma pergunta retórica. É praticamente impossível que nada aconteça de imprevisto que não vai te impactar financeiramente. A gente só não sabe a magnitude desse imprevisto e quando vai acontecer. Pode ser desde bater o carro e ter que pagar uma franquia de seguro, até ter uma doença grave que vai impactar o seu trabalho por um tempo, a sua família como um todo, enfim. Imprevistos vão acontecer, a gente só não sabe quanto vai custar e quando vão acontecer. E se a gente concordou que vai acontecer algum imprevisto na sua vida em algum momento, você não acha que é inteligente se prevenir contra ele, sabendo que em algum momento ele pode acontecer? Com certeza. E assim, quando ele acontecer, você vai estar preparado para absorver esse impacto desse imprevisto na sua vida financeira sem jogar toda ela fora, jogar no lixo tudo que você construiu, tá bom? E, gente, antes de entrar no próximo grupo de risco, eu quero lembrar vocês sobre o meu trabalho de planejamento financeiro pessoal. Hoje eu trabalho fazendo essa mentoria individual, 1 a 1, fazendo uma consultoria personalizada com os meus clientes para resolver toda a sua vida financeira. Desde o básico, com organização, até todo esse vídeo aqui de proteção e segurança financeira, planejar objetivo, viagem, aposentadoria, aquisição de bens, resolver de fato a sua vida financeira de uma vez por todos. Eu faço isso com uma consultoria individual e um acompanhamento contínuo ao longo do tempo. Então, se isso te desperta interesse, escaneie esse QR Code que está aqui na tela de vocês. Nisso vocês vão conseguir entrar em contato comigo, a gente conversa para marcar o que eu chamo de diagnóstico financeiro. Nada mais é do que uma conversa gratuita que eu tenho para conhecer você, entender os seus objetivos, fazer um diagnóstico da sua vida financeira e entender de fato se o trabalho de consultoria financeira faz sentido para você ou não, tá? Então, se você tem interesse, não esquece de entrar em contato. Agora, bora voltar pro vídeo. Eu vou fazer uma brincadeira com você agora, bem rapidinho, de fazer algumas perguntas para entender as vulnerabilidades que você tem na sua vida financeira. Então, vai anotando num papelzinho, digitando aí, quais dessas perguntas você não está protegido contra esses riscos. E aí, no final, quanto mais respostas positivas você tiver, mais vulnerável está a sua vida financeira hoje. Bora lá. Então, a primeira, se você tiver aí um imprevisto financeiro do dia para a noite, que vai te custar 5, 10, 15 mil reais, você tem dinheiro para bancar esse imprevisto sem se endividar? E se você ficar sem trabalhar por 6 meses, poxa, fiquei desempregado, você tem uma reserva para te bancar durante esse tempo, sem que você tenha que começar a aceitar qualquer trabalho porque está chegando conta, está chegando boleto para você pagar? E se você ficar internado, por exemplo, por 45 dias, sua renda vai ser afetada por isso, se você ficar sem trabalhar esse período? E se forem 3, 4 meses sem trabalhar, como que fica a sua renda dentro desse cenário? E agora para uma parte um pouco mais complicada. Se você sofre um acidente, por exemplo, e fica inválido de forma permanente, perde a capacidade de gerar renda para o resto da sua vida, você está preparado para isso? Se você tem uma doença grave, um câncer, um infarto, qualquer coisa, que vai te impossibilitar de trabalhar por um bom período de tempo, você tem uma reserva para bancar esse tratamento?
Você consegue se bancar nesse 1 ano aí sem trabalhar por conta dessa doença grave, por exemplo? E por último, se o pior acontecer e você vier faltar em caso de falecimento, você tem dependentes financeiros que vão ser impactados pela falta da sua renda na parte familiar ou não? Esses são alguns dos principais riscos que assombram a vida financeira das pessoas e que fazem que, no final das contas, os brasileiros se endividem ou até que voltem a ser dependentes financeiros de outras pessoas ou façam com que o padrão de vida caia de forma drasticamente porque não estava protegido contra isso. Então, faça esse exercício, reanalise essas perguntas e entenda se, de fato, você está protegido ou vulnerável se alguma coisa dessa acontecer com você, tá? Agora eu quero te explicar um pouco mais em âmbitos gerais quais são esses principais riscos e discriminar um pouco cada um deles para você. Resumindo então, vamos agrupar essas perguntas que eu fiz para vocês em 5 categorias. Primeira delas, imprevistos do dia a dia que podem acontecer e afetar de alguma forma a sua vida financeira, e desemprego. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo vai ser problemas de saúde, então tudo que pode impactar a sua vida financeira caso alguma coisa de saúde aconteça com você. O terceiro é acidente. Aqui a gente pode até dividir em 2 níveis de gravidade. Pode ser um acidente mais simples, que vai te incapacitar por um pequeno período de tempo, ou o mais grave, que vai te deixar inválido pelo resto da vida. Depois, falecimento, como que isso impacta aí seus familiares, seus dependentes. E o último, que eu não tinha comentado em pergunta, que é blindagem patrimonial. Então, cara, dos patrimônios que você tem, casa, carro, bens de alto valor, como que a gente consegue proteger? Tem esses 5 principais grupos, vou entrar em cada um deles para vocês agora. Primeiro grupo, então, imprevistos do dia a dia e desemprego. A forma que a gente tem de se proteger contra isso é com a nossa querida e famosa reserva de emergência. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida financeira quando você começar a guardar o seu dinheiro mensalmente. Construir uma reserva. Fiquem tranquilos que no próximo vídeo eu vou fazer inteiro sobre reserva de emergência, te ensinando o que é, como construir, como dimensionar, onde investir sua reserva. Vou entrar tudo isso no próximo vídeo. Mas de forma superficial, a reserva de emergência nada mais é do que um valor financeiro que vai de 3 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Dependendo da sua profissão, regime de trabalho, idade, dependendo de um monte de coisa, eu te ensino mais no próximo vídeo. Então, basicamente, poxa, Caio, meu custo de vida é de 10 mil reais. Você vai precisar de 30 a 120 mil reais, dependendo de vários fatores que eu vou te ensinar a dimensionar. Para caso você fique desempregado e tenha imprevistos no seu dia a dia, você tem um valor que você possa recorrer sem nenhum problema, sem precisar se endividar por conta disso. O segundo grupo de risco é o grupo relacionado à sua saúde. Geralmente a melhor forma que a gente tem mais conhecida de se proteger dentro desse grupo de risco é o nosso querido e famoso plano de saúde. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele, tá? Então o plano de saúde ele vai basicamente ajudar a bancar despesas médicas, hospitalares, internação, remédio, exame, tudo relacionado a isso que vocês já sabem como funciona. Qual que é a questão aqui? O plano de saúde não é suficiente. Ele não vai cobrir 100% desses riscos que você tem na parte de saúde. Por quê? Imagina que você tem uma doença grave, câncer, infarto, esclerose múltipla, tem várias, tá? Alguma doença grave que além de ser um tratamento caro, que muitas vezes o plano de saúde não vai cobrir 100%, você vai ter que comprar remédio por fora, que não vai estar coberto, fazer um tratamento por fora, que vai ser caro, às vezes vai te impossibilitar de trabalhar por um tempo, e aí o plano de saúde não vai cobrir nada disso. Então a ideia é que a gente tem um plano de saúde para resolver essa parte das despesas médicas mais comuns do nosso dia a dia e tenha um seguro de vida com a cobertura de doenças graves para te proteger caso você seja diagnosticado com alguma doença, tá bom? E podem ficar tranquilos que o próximo vídeo vai ser sobre reserva de emergência, mas depois disso vai ter um vídeo inteiro sobre seguro de vida. O que é, como funciona, para que serve e por que você precisa ter. Então fiquem tranquilos que eu vou explicar muito mais detalhadamente mais para frente para vocês. Acidentes. Como eu já antecipei um pouco, aqui a gente pode separar esse grupo de acidente em 2 níveis de gravidade. Pode ser um acidente que vai te incapacitar de forma temporária. Então, poxa, eu sou médico e quebrei a mão. Vou ficar 1 mês e meio sem poder fazer meus procedimentos. Como que isso afeta a sua renda? Então, aqui a ideia é que a gente tem uma cobertura, uma proteção, que para cada dia que você não puder trabalhar, você vai receber uma diária. Então, basicamente, você pega o valor do seu salário, divide pelo número de dias do mês
cada dia que você não puder trabalhar, você vai receber esse valor em troca. Essa é uma cobertura muito importante para quem é CLT, porque o INSS não vai ser suficiente para te proteger contra isso se você ficar muito tempo afastado, 2, 3, 5 meses, o INSS não vai cobrir tudo isso. E, principalmente, se você é autônomo, esquece, é inevitável você ter essa cobertura, você precisa se proteger. Vou dar o meu exemplo próprio, hoje eu sou planejador financeiro pessoal. Se eu ficar um mês sem poder trabalhar, a minha renda vai ser afetada, ponto. Então eu preciso ter uma proteção que me pague uma diária para cada dia que eu não puder trabalhar por conta de alguma incapacidade, tá? A segunda parte é a proteção contra invalidez permanente. Então, poxa, Caio, sofri um acidente de carro aqui e perdi movimento da perna, dos braços, perdi visão, perdi voz, enfim. Alguma coisa que vai te incapacitar pelo resto da sua vida. A ideia aqui é que a gente tem uma cobertura que, caso aconteça isso com você, você vai receber uma bolada. Um valor que você vai pegar, chamar um profissional para te ajudar, investir esse valor e viver de renda mensal. Então, poxa, Caio, o meu custo de vida é de 10 mil reais. Então você precisa de uma cobertura de invalidez permanente de 1 milhão, 1 milhão e meio, para caso alguma coisa aconteça, você receba esse valor, invista e mensalmente viva com os rendimentos desse patrimônio. Tanto para a cobertura de incapacidade temporária quanto a de invalidez permanente, a gente precisa também de um seguro de vida para resolver essa parte. Então, mais um quesito que o seguro de vida vai ajudar na nossa proteção financeira. Grupo 4 de risco. Aqui a gente vai falar sobre falecimento. E é muito importante que você entenda que esse grupo de risco não é para te proteger, e sim para proteger os seus familiares e dependentes financeiros. A gente consegue separar esse grupo em 2 principais pilares. O primeiro deles é o de planejamento sucessório. Então, não sei se você já passou por algum momento da sua vida por um inventário. Se você já passou, você deve saber que emocionalmente ele é péssimo, burocraticamente ele é muito demorado e financeiramente ele é muito caro. A gente está falando no Brasil de 15% a 25% do seu patrimônio. Então, poxa, Caio, tem 1 milhão de patrimônio e aconteceu alguma coisa comigo. Sua família vai precisar ter de 150 a 250 mil reais para bancar seu inventário. Se não tiver, vai ficar travado o dinheiro. Acabou, não tem choro. Vai ficar travado. Então aqui a gente precisa entender quais são as formas de conseguir que a sua família tenha esse dinheiro caso alguma coisa aconteça com você, como consegue fazer esse patrimônio já ser passado em vida muitas vezes. Então aqui tem várias formas de a gente proteger. Você pode fazer uma doação de bens em vida, pode fazer seguro de vida, pode fazer holding familiar, sei lá, previdência privada, fundo exclusivo, tem muitas formas aqui de a gente resolver o seu planejamento sucessório, tá? Então, primeiro ponto muito importante. Segundo, é basicamente o custo de vida da sua família sem você. Você saindo, vamos imaginar que você tenha, por exemplo, um filho pequeno, tá? Aconteceu alguma coisa com você, agora só a sua esposa ou só o seu marido vai estar ali na casa para bancar o padrão de vida da criança. Então, para sua família, não vai ser só importante bancar o seu inventário, mas também ter um valor para bancar o seu filho ou sua filha enquanto ele ainda é dependente financeiro, até ele ter aí, por exemplo, 20 anos de idade. Então aqui a gente precisa ter uma proteção que, além da sua família ter o patrimônio para bancar o seu inventário, também vai receber um valor para bancar o filho enquanto ele é dependente financeiro de vocês, tá? Essa é uma proteção que é feita via seguro de vida com a cobertura que a gente chama de morte temporária. Tá? Você estipula um tempo, então até meu filho fazer 20 anos, se acontecer alguma coisa comigo, ele vai receber uma cobertura à parte aqui para se bancar. Tá? Grupo 5 de risco e o último é a blindagem patrimonial. Esse aqui, de todos que eu falei, ele é o mais comum entre os brasileiros, é o que é mais cultural. A gente pensar nessa proteção dos bens que você tem alto valor. Mas tem muita gente que ainda não é muito convencido, por exemplo, em pagar um seguro de carro. Agora pensa comigo, cara, você guarda aí 100, 150 mil reais para poder comprar o seu carro zero. Aí você compra, sai da concessionária, não coloca seguro, você bate o carro, dá PT, é assaltado. Cara, você realmente está disposto a jogar 100, 150 mil reais fora só porque você não quis se proteger? Não faz sentido. É um risco que você corre de diminuir muito o patrimônio geral que você tem por uma vulnerabilidade. Então, casa, carro, bens de alto valor, é indispensável que você tenha seguro para proteger eles. Financeiramente falando, é inteligente se proteger,
não é inteligente você deixar esses bens à deriva sem proteção, porque se alguma coisa acontecer, você vai ter uma baixa de patrimônio muito grande frente ao que você pagaria nesse seguro. Então, esse foi o vídeo de hoje, falei um pouco dos principais grupos de risco. A ideia desse vídeo era passar para vocês essa consciência da segurança financeira, entender quais são as vulnerabilidades, o que pode assombrar a vida financeira de vocês e quais são as formas de vocês protegerem. Tá? Os próximos vídeos eu vou entrar um pouco mais nessa parte na prática de como proteger, ensinar vocês a fazer, mas hoje a ideia é que vocês tivessem essa consciência, entenderem o que vocês têm de vulnerabilidade ou não na vida financeira de vocês. E deixando o último recado, se você, depois de ver esse vídeo, entende que tem vulnerabilidade na sua vida financeira, a primeira coisa que você tem que fazer é se proteger. Não inventa de querer investir em longo prazo, querer comprar casa, comprar carro, fazer viagem antes de estar protegido. É financeiramente irresponsável você fazer isso, tá bom? Estatisticamente, muitos imprevistos vão acontecer com você ao longo da sua vida. Então, de novo, é irresponsável não se proteger sabendo que esses imprevistos vão chegar e vão bater na sua porta em algum momento, tá bom? Gente, não esquece de se inscrever, deixar o like, comenta bastante aqui, temas que vocês têm interesse, dúvidas que vocês possam ter sobre esse vídeo. De novo, é muito importante que vocês engajem comigo, meu dinheiro não vem daqui, nem um pouco, na verdade, como vocês sabem, eu sou planejador financeiro, então é muito importante que vocês tragam esse retorno para mim, para eu entender se vocês estão gostando, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, para cada vez entregar um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá bom? Grande abraço!